Nas últimas semanas eu vi alguns estudos falando que anticoncepcional não prejudica a composição corporal das mulheres, ou mesmo que o anticoncepcional aumenta a massa magra das mulheres. Porra, como é que os caras estão falando isso? Onde é que eles viram isso? Eles viram isso em estudos científicos. E eu vi esses estudos. O que esses estudos fazem? Eles pegam mulheres usuárias e não usuárias de anticoncepcional e eles acompanham durante um período de tempo. Aí, eles pegam essas mulheres e fazem uma avaliação física. Qual é o método de avaliação que eles estão utilizando? DEXA, análise de composição corporal por densitometria óssea. É um aparelho de raio-x que funciona como um scanner, é o mesmo que faz a densitometria óssea normal, e ele avalia a composição corporal. Qual é o problema do DEXA? O mesmo da bioimpedância. Ele é sensível à água, a variações de água. Quando eu aumento a quantidade de água no meu organismo, os métodos DEXA e bioimpedância, eles veem essa água como peso de massa livre de gordura. É um tecido que não tem gordura. O que é esse tecido? Água. É músculo? Não, não é. Mas tá, eu aumentei a quantidade de água corporal total. No DEXA e na bioimpedância, eu tenho mais massa magra, mais massa livre de gordura, que o DEXA e a bioimpedância traduzem como massa muscular. Consequentemente, se eu pensar pessoas do mesmo peso, eu tenho duas mulheres de 80 quilos, essa aqui tem 60 quilos de água, essa aqui tem 40. Aqui tem 40, tem que ter muito mais peso de gordura para bater os 80 quilos de balança. Aqui tem 60 quilos de água, ela tem menos peso de gordura para bater os mesmos 80 quilos de balança, certo? Então, pessoas que utilizam medicamentos ou que estão em alguma condição que aumenta a retenção de líquidos, elas aumentam a massa magra e a massa livre de gordura nos métodos de avaliação DEXA e bioimpedância. Os estudos que viram que o anticoncepcional não piora a composição corporal ou aumenta a massa magra foram utilizando DEXA e bioimpedância. A gente sabe do efeito do estrogênio na retenção de líquido. Mulheres que estão em período perimenstrual, elas tendem a fazer mais retenção de líquido. Por isso que não se faz bioimpedância em mulher perto da menstruação, de TPM ou durante o período menstrual. A gente tem que aguardar alguns dias. E alguns anticoncepcionais, eles causam retenção de líquido durante o uso. E esse acompanhamento nessas usuárias de anticoncepcional nesses estudos, ele foi feito por um período muito curto de tempo. Possivelmente elas tinham retenção de líquido. E o que aumentou, se vocês verem lá nos estudos, foi a massa livre de gordura. Possivelmente porque aumentou a água corporal total. Então, assim, o anticoncepcional, ele não vai aumentar a massa muscular, tá? E ele, por manter níveis hormonais estáveis e o uso a longo prazo suprimir a secreção de estrogênio natural, ele tende a ter um prejuízo para a composição corporal geral, tá? Ele tende a piorar um pouco celulite, tende a aumentar um pouco a deposição de gordura em quadril e coxa. Não é porque o anticoncepcional está engordando, são tendências que eu estou falando. E mulheres que usam anticoncepcional, algumas podem sim ter dificuldade para perder peso, tá? Ou para perder medidas, tá? Vou falar muito mais de medida do que de peso, então, perder medidas. Por quê? Por conta disso que eu falei, retenção, deposição de gordura em alguns locais, etc, etc, etc. Bater o martelo e dizer que anticoncepcional não causa não dificulta o emagrecimento, eu não bato martelo, tá?